Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O sonho realizado de Deolindo Amorim, nosso querido fundador e mentor, presidência de honra com o nosso também querido Jorge Andréa, e mandamos a eles e a todos os demais expositores, mentores que ajudaram o ICEB a chegar até aqui, a cujos corações nós também temos certeza de que continuarão conosco. Pedimos essas bênçãos. E, acima de tudo, Mestre amado, nós pedimos as tuas bênçãos, que fazes jorrar por sobre todos nós o carinho, a expansão de percepções, as luzes, o entendimento e a alegria do teu Evangelho, para que possamos mais uma vez ser abençoados neste encontro de estudos em teu nome e a propósito de teu Evangelho e de seus desdobramentos luminosos por nosso amado codificador Allan Kardec. Nós te agradecemos por tudo, Jesus. Nós te rogamos que leves aos nossos irmãos em toda parte do planeta que amorosamente diriges as vibrações de solidariedade, amor e carinho. Muito especialmente, Jesus, faz descer sobre nosso querido irmão, amigo, companheiro, amigo do ICEB, Adílio Jorge Marques, que está mais uma vez aqui conosco para trazer as informações fruto de seus criteriosos estudos. Fica conosco, mestre amado. Nós, neste instante, te sentimos e te rogamos permaneças conosco como desejamos permanecer contigo. Assim seja, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós já dissemos que hoje está conosco o nosso querido irmão Adílio Jorge Marques. Ele é professor universitário, bacharel e licenciado em Física, bacharel em História, bacharel em Filosofia, mestre em Astrofísica Estelar pelo Observatório Nacional, doutor em História e Epistemologia das Ciências, pós-doutor em História das Ciências no Brasil. Atualmente é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Tecnologias e Linguagens. É membro do Kairos, uma equipe internacional de líderes educacionais e de outros grupos de pesquisa. É autor, dentre outros livros, de O Professor do Jovem Imperador, Galileu na Sala de Aula, Introdução às Bases Filosóficas da Física, uma abordagem histórica, Outras Etiópias, Iluminismo no Mundo Luso-Brasileiro. Vem hoje nos falar nosso querido Adílio Jorge Marques sobre o Espiritismo e a história das ciências. Obrigada mais uma vez, Adílio, por estar aqui conosco. Somos todos ouvidos. Ok, bom dia. É um prazer enorme poder estar aqui de novo, podendo conversar, contribuir, trocar ideias sobre alguns tópicos que eu tenho estudado e assim também aprender cada vez mais, porque cada vez que a gente conversa, discute e vai pesquisar para poder fazer uma apresentação, uma aula, o que for, a gente está aprendendo, né? Um constante aprendizado. Então, obrigado, professora, pelo convite, pela oportunidade mais uma vez, e obrigado a todos que têm assistido, né, os vídeos do canal e que estão aqui hoje. Bom, a proposta hoje sobre as bênçãos, né, dos espíritos benfeitores, do Mestre Jesus, é que a gente possa realmente falar um pouquinho de uma maneira geral sobre a relação entre o espiritismo e a história das ciências. E essa palestra de hoje, ela não deixa de ser uma continuidade da do mês passado. Então, hoje eu botei como subtítulo, depois o Carlos vai projetar aqui para a gente, os princípios históricos entre o espiritismo e a história das ciências. Eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões que nós começamos da vez anterior
e quando passamos fizemos um certo passeio pela antiguidade, falamos de algumas relações entre a visão espírita e povos antigos. Bem, dando continuidade, então, a essa proposta, eu botei aqui uma visão de como a gente pretende falar hoje. Falar do espiritismo perante a ciência, a filosofia e a história. São campos, obviamente, tudo é ciência, pensando no sentido lato, né? E o próprio Allan Kardec coloca isso na introdução ao Livro dos Espíritos, porém eu vou focar, justamente por ser um conceito bem amplo, né, sobre o que é conhecer, ter ciência, vou focar em filosofia e história. Então, vou colocar também alguns conceitos importantes que eu acho que nesse ponto do trabalho que a gente está desenvolvendo nesse primeiro semestre, a gente deve guardar e lembrar para não só relacionar com o que já foi dito em História das Ciências aqui, mas também com futuras apresentações. Para isso, eu trago uma citação da obra O Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delany, que é o seguinte: o Espiritismo é uma ciência progressiva. A gente observa que a questão de falar de ciência, ao longo da história do Espiritismo, aparece de maneira recorrente. Até já citei aqui a introdução ao Livro dos Espíritos. Então, continuando, como ele coloca, conforme os espíritos progridem e nós crescemos intelectualmente, eles descobrem verdades novas que nos transmitem gradualmente. Portanto, não temos dogmas nem pontos doutrinários inflexíveis. Ou seja, a visão que a gente vai colocar aqui no Espiritismo nem é uma visão que traz um dogmatismo, um cientificismo exacerbado, que é justamente contra esse cientificismo e mesmo um materialismo que no século XIX o Espiritismo se constitui, não só a partir do próprio Kardec, né, mas mesmo de todos aqueles que seguiram depois. A gente vê aqui, no caso, do autor aqui do Espiritismo perante a Ciência, que já nasce na época de Kardec, mas é um pouquinho posterior, né, praticamente é da mesma geração, mas cresce uma pós-Kardec, que ele mantém essa proposta. Falar da ciência, claro que se leva em consideração as manifestações no mundo material, no mundo físico, mas levando em consideração que há uma contraparte imaterial, que mesmo naquela antiguidade que nós já mencionamos aqui, desde os antigos gregos e outros povos, uma imaterialidade, uma alma que deve ser considerada. Então, aspectos de uma certa ciência de viés, vamos chamar assim, positivista, que eu até comentei da outra vez, claro que, de uma certa maneira, faz parte, porque dentro do pensamento espírita, uma parte dessa influência do positivismo do século XIX se faz presente, sendo que sem abrir mão de uma metodologia, como está também na introdução ao Livro dos Espíritos, que leva em consideração outras formas de pesquisa e outras formas de verificação da própria vida, que é a alma, que é a presença da alma em um corpo físico material. Tá? Lembrando que o positivismo, que fica famoso com Augusto Comte, no século XIX, é uma ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, no caso aqui do Espiritismo, é justamente uma utilização disso, mas não somente isso. Ou seja, o conhecimento, o método científico, a verificação, a aceitação de que existem leis no mundo material, existe no Espiritismo. Mas não apenas no sentido daquilo que a razão humana e a lógica da experiência sensorial são capazes de permitir verificar. Que é isso que é o positivismo, né? Assim, no seu fundo, né? Ou seja, eu vou aprender, vou querer ver alguma coisa, estudar alguma coisa, mas apenas eu vou aceitar aquilo que a razão e a lógica da experiência sensorial a posteriori pode me dar. Né? Claro que o Espiritismo, Kardec, vai muito além disso. E ele descreve bem, né, isso nessa parte introdutória, que só a introdução ao Livro dos Espíritos já é um motivo de muitas palestras, tão profunda
que cada frase cada palavra na introdução que o Kardec faz, né, que é importante ressaltar isso, porque, de uma certa maneira, isso que eu estou falando agora está implícito nessa mesma introdução ao Livro dos Espíritos, que, aliás, completou ontem, né, fez aniversário ontem, como Dia do Livro Espírita, né, a gente está falando 24 horas depois, hoje, no dia 19 de abril. Então, que essa presença, essa energia de Kardec esteja aqui com a gente hoje e sempre. Não só aqui comigo hoje, mas no ICEB, né? Bom, partindo dessa experiência, né, dessa inspiração kardeciana, eu trago aqui a lembrança que já era prevista e que a própria Revista Espírita coloca em 1864, do caso das irmãs Fox, que, de uma certa maneira, é um lado experimental, que faz parte da ciência também. Obviamente, a ciência já no século XIX não abria mais mão do seu lado experimental, desde a Revolução Científica Galileana, né? Teoria e experiência trabalham juntas, e esse fato que ficou famoso no século XIX, nos Estados Unidos, da questão da irmã Fox, se soma a outros vários fatos experimentais que, de uma certa maneira, deram evidência ao espiritismo naquela época. E, obviamente, não que tivesse começado no século XIX, mas a existência de manifestações não materiais, como a gente já falou da outra vez, é algo que vem de séculos. Tá? Mas, como está na Revista Espírita de agosto de 1964, que diz o seguinte: se somos repreensíveis por termos relações com os espíritos, seria preciso que a Igreja os impedisse de vir sem serem chamados, pois é notório que é uma porção de manifestações espontâneas, tá? Mesmo em pessoas que jamais ouviram falar de espiritismo, como as irmãs Fox, ou seja, esse caso que é citado na própria Revista Espírita, de 1864, nos Estados Unidos. As primeiras que revelaram sua presença naquele país foram postas no caminho das evocações, senão pelos espíritos que a elas vieram manifestar-se, quando nem sequer sonhavam com isso. Ou seja, é uma pergunta, ao mesmo tempo é uma informação, né? Eu considerei assim. É uma questão, né? Como as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, revelaram essa presença, né, quando nem sequer sonhavam com isso. Ou seja, há uma manifestação, há algo que essa ciência positiva, já experimental, já laboratorial do século XIX, não queria se ater, mas que era evidente existir algo a mais do que esse materialismo, ou até mesmo o certo fisicalismo, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, que vai tratar só do corpo, da manifestação energética, ou só da união material das coisas, mas que há algo além que precisa ser observado e precisa ser colocado como uma ciência muito mais ampla. É isso que, de uma certa maneira, entra na história das ciências como uma das grandes contribuições do espiritismo. E que é interessante, justamente porque aparece em 1864, como antes, em 1857, com o Livro dos Espíritos, essa diferença entre o espiritismo e o espiritualismo. Ou seja, o Kardec, na primeira página da introdução, ele já deixa claro que o espiritismo está tratando de um corpo material, com essa concepção de existe algo imaterial que trabalha junto com esse corpo, essa alma, como já era alma, um termo tratado como ânima desde antigamente, mas que não o espiritualismo vigente já naquela época ou de séculos anteriores, e de uma certa maneira podia tratar de questões espirituais sem levar em consideração os mesmos princípios da codificação e a mesma questão de você tratar da relação dos espíritos com os vivos ou dos vivos com os mortos. Então, diferenciar espiritismo de espiritualismo é interessante. E os espíritos já colocam, se a gente for prestar atenção, já colocam esse termo exatamente como inspirado em Kardec, e como ele coloca em 1857, diferenciando bem de outras correntes esotéricas, espiritualistas, que já existiam há séculos mesmo, inclusive na França, muita força na França, em especial no século XVIII. E aqui a gente está falando no século XIX. Então, feitas essas observações, eu trago uma curiosidade, né, vamos chamar assim, justamente que conecta esse passado que a gente falou aqui
com aquele momento do século, meados ainda do século XIX, e é o momento de Kardec, né? Bom, numa outra oportunidade, até aqui no ICEB, a gente falou, e eu mencionei rapidamente da outra vez, não falha a memória, da relação dos povos que ocupavam ali a Península Ibérica, onde hoje é a França e tudo, que os antigos celtas, que tinham nos seus sacerdotes os druidas. E eles, obviamente, tinham sua cultura, sua religiosidade. Os druidas eram sacerdotes dessas tribos, desses povos celtas que ocupavam uma parte significativa ali da Europa, ainda mais para o Ocidente. E eles tinham, digamos assim, comunicações também com os espíritos. E esses povos são a base da própria civilização francesa, onde está Kardec, né? E, além disso, eles tinham construções próprias, ou pelo menos eles se usavam de algumas construções que já existiam de pedra, e ali, nessas construções, faziam seus rituais e faziam suas comunicações com outro mundo, né, com o mundo invisível. E é interessante como esse ideal antigo dessa comunicação espírita, como a gente, usando o termo espírita, como Kardec coloca na introdução ao Livro dos Espíritos também, como ela influencia a própria codificação e como ela chega aos dias de hoje. Tanto que todo mundo sabe, né? Assim, é uma repetição, mas só para pontuar que o nome Allan Kardec é um nome adotado, né? Um nome de nascimento, né? De registro de Allan Kardec. Allan Kardec teria sido uma outra encarnação com esse nome que ele teve como um sacerdote druida, e que foi revelado a ele em meados do século XIX, um pouco antes da codificação completa do Espiritismo. E a gente vê, inclusive do lado direito, aqui no Brasil, do lado esquerdo, o túmulo de Allan Kardec em Paris, na França, em Père Lachaise, cemitério Père Lachaise, duas construções que são parecidas, uma originária, natural, do lado direito, aqui em Goiás, no Brasil. Existem em vários lugares do mundo, né? A Europa está coberta deles. Mas eu botei o Brasil por essa curiosidade. E do lado esquerdo foi construída foi feito um túmulo, uma construção lembrando esse dolmen. O que é um dolmen? São mesas de pedra, como Stonehenge na Inglaterra, que a gente já mencionou, como tem em outros lugares na França, tem vários lugares da França, ou perto da costa norte da França, são sustentáculos, colunas de pedra, com uma cobertura também de pedra, como a gente vê aqui à direita. Então, encontrou-se no Brasil esse tipo de coisa, e o túmulo de Kardec é um dolmen muito antigo, representando ainda esses povos druídicos. Mas por que não é uma lápide comum, ou uma capela, como, por exemplo, naquela foto aqui à esquerda, a gente tem uma capela assim do lado direito, de alguma outra pessoa? Por que é um dolmen? É interessante que é justamente essa homenagem que se traz para o presente de um passado que liga com a história do Espiritismo. Ou seja, o Kardec bebe naquelas fontes, inclusive com seu próprio a utilização do nome Allan Kardec, né, essa denominação, e, digamos assim, atualiza com a codificação, com a ajuda dos espíritos, esse conhecimento, que é um conhecimento milenar, que é justamente aquela questão que está sendo muito discutida no século XIX e mesmo no século XVIII com o iluminismo, sobre a existência de algo imaterial na existência humana. Ou seja, de que o corpo humano não é apenas um emaranhado de tubos e conexões e etc., como de uma certa maneira Descartes falou, né, o pensamento cartesiano sobre a existência do corpo, de que essa materialidade não é a única explicação, não só para a economia ou para qualquer coisa, mas para o próprio corpo humano. Então, na hora de se fez o túmulo, faz essa homenagem a essa antiga civilização que Leon Denis vai tratar também, que são os druidas, que são base do pensamento espírita lá na sua tradição. Bom, eu trouxe aqui essa tabela, consta da Revista Espírita de 1858. É uma analogia entre essa antiga teologia druídica dos povos antigos com a escala espírita que a gente usa até hoje. A gente tem a escala espírita na coluna da esquerda e temos a escala
druídica dos sacerdotes druidas, como já se conhecia naquela época, que foi revelada pelos espíritos, né, do lado direito. Então, falando assim, só como curiosidade, a gente tem as 3 ordens de espíritos, né? Os espíritos puros, os bons espíritos e os imperfeitos, com as suas 10 classes e as suas denominações, como a gente vê do lado esquerdo. Né? Os espíritos puros, que nem reencarnam mais, numa primeira ordem, os superiores até os benévolos na segunda ordem, e aqueles espíritos batedores, como, por exemplo, no caso das irmãs Fox, que eu mencionei antes, justamente por isso, até os espíritos impuros, na terceira ordem, chamada de espíritos imperfeitos. Essa é a mesma classificação, sem muitas subdivisões, que os antigos povos originários da própria França tinham para dividir como os espíritos se manifestavam, não só encarnados, como desencarnados. Então a gente vê que há uma continuidade, mesmo no plano espiritual, não só na história, mas se manifesta na história, mas no plano espiritual é revelado que há uma continuidade, de alguma maneira, de forma conceitual, de pensar sobre o mundo espiritual. Então, eles chamam de Keogan, sede de Deus, que Deus não tem divisão, Deus é a própria fonte de tudo. O Inuit, como a sede dos espíritos bem-aventurados, da vida eterna. O círculo das reencarnações ou migrações, como a cultura neodruídica já da época do Kardec falava, né? Ou seja, que vai desde a segunda classe até a 10ª classe. Né? A questão só essa última classificação do Anuim abismo, né? O ponto de partida das almas, que não tem uma relação direta, que é como se fosse assim, Deus é por si só o todo. Né? Então, a partir de algum abismo, de algum ponto, de algo que talvez por um nome melhor tenha se usado esse, tanto numa língua bretã quanto abismo, né, como a gente traduz aqui, tem-se o início da criação de todas as almas. E é interessante que quando o Kardec, na introdução ao Livro dos Espíritos, vai tratar da palavra, por que ele escolhe espiritismo e não, por exemplo, espiritualismo, ou só espíritos, como uma doutrina geral, ele vai falar justamente dessa questão da conceituação de como se pensa as almas quando a pessoa desencarna. Então, para o espiritismo, ou para o espiritismo, a gente sabe que há uma conexão, como desde os antigos já existia, aqui está um exemplo, como eu falei, na revista de 1858, na revista Espírita, mas também o fato de que não se perde a identidade, você não deixa de ser quem você era quando desencarna. É uma visão que é típica da codificação de Kardec, do espiritismo como nós estudamos e conhecemos, e que é diferente de outras correntes espiritualistas. O próprio Kardec coloca isso no texto. E é interessante que, dentro dessa tradição que o próprio nome, né, Allan Kardec, traz, mantém-se essa ideia de não se perder suas atitudes, vamos dizer assim, o seu karma, né? Não se perder aquilo que você fez, a sua identidade quando você desencarna. E por isso, justamente, você não perde a conexão de comunicação ou a possibilidade de comunicação com essa alma que, de uma certa maneira, tinha uma personalidade e tinha sua classificação, né? Vamos dizer assim, sua condição, fosse de sábio, né, ou de um espírito superior, de um espírito leviano, não importa, sua condição, que só porque deixasse de existir a condição original da encarnação. Né? Então, é só uma curiosidade que o Kardec acaba trazendo uma condição que já existia antes em termos históricos, ok? Eu volto ali para o século XIX, só fazendo esse parênteses e essa conexão, né, com a antiguidade, como a gente fez antes, e trazendo um exemplo da importância espírita na filosofia. E aí, em homenagem à nossa querida professora Nádia, eu trouxe o Bergson, ou pelo menos um apanhado do Bergson, como a gente falou da vez passada, né? Ele morre em 1941, mas é do século XIX, Nobel de Literatura, 1927, e que na obra, por exemplo,
né, As Duas Fontes da Moral e da Religião, ele vai tratar daquilo que ele chama de ciência psíquica. Ele é um grande exemplo de um pensador, de um acadêmico que vai fazer, ou vai trazer na sua filosofia, no seu trabalho, uma conexão com algo que, de alguma maneira, é contemporâneo a ele, né, na segunda metade do século XIX, que é justamente a filosofia espírita. E ele não deixa de entender, de considerar, mesmo sendo um acadêmico, que existem percepções anormais, palavras dele, tá, nessa obra, e que tratam, de alguma maneira, da imortalidade da alma, e que, se essas percepções existem, como Kardec menciona na introdução ao Livro dos Espíritos, e como eu mencionei antes, por exemplo, das irmãs Fox, como tá foi citado na Revista Espírita, dos anos 60 do século XIX, se aquilo acontece, algo deve ser pesquisado, porque é isso que é ciência. Ciência, da própria terminologia em latim, é você conhecer, buscar conhecer cada vez mais sobre alguma coisa que lhe interessa, ou que você precisa pesquisar. Então, não há dogmas, né? Os dogmas da religião, como o próprio Kardec fala em vários momentos da sua obra, não podem estar dentro da codificação espírita e não podem estar na ciência, como o Bergson coloca. Nós temos que estar em condições de expandir os nossos conhecimentos e aceitar aquilo que a materialidade ou com o método científico não é capaz de apreender, certo? Então, Bergson defende bastante isso, né, como uma possibilidade de se obter uma base sólida, inclusive para solucionar problemas morais da humanidade. Isso também vai ali de encontro à questão da codificação. Se você entende, não só, por exemplo, questões como a reencarnação, ou como funciona o mundo espírita, você vai entender que determinados problemas morais, pessoais ou coletivos, podem ser trabalhados de uma outra maneira e tem solução. Não são impostos por um destino fixo e imutável. E o Bergson coloca isso também. Então, o fato dele se interessar por essas diferentes percepções faz com que ele acabe se dedicando a isso, isso se reflita na filosofia dele. Inclusive, ele participa em Paris. Interessante que a França, naquela época, né, tem a encarnação de várias personalidades interessantes. A gente tem aí contemporaneamente o Kardec. Então, ele participa em Paris de um grupo de estudo de fenômenos psíquicos e foi presidente da Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres também. Muitas das vezes, quando você vai estudar a biografia de Bergson, passa-se por cima disso, mas isso é fundamental. Entender como ele interagia com outras pessoas daquela época que tinham o mesmo interesse. Então, o Bergson, alguns pesquisadores, alguns especialistas em Bergson, colocam ele como uma espécie de pensador que defende o evolucionismo espiritualista, que é uma referência até hoje, inclusive no pensamento francês sobre ele. E aí, no caso, mais uma vez, dentro desse pensamento, que ele também recupera, nós temos a fusão de temas do espiritualismo antigo, como Santo Agostinho, e da tradição espiritualista francesa, usando aqui o termo espiritualista mesmo. E mescla-se a isso o conhecimento que ele adquiriu dos termos e da doutrina espírita, porque essa doutrina espírita contemporânea a ele corrobora esses temas do espiritualismo antigo, mesmo em Santo Agostinho, no sentido da existência ou de uma pré-existência da própria alma, além do corpo material. Claro que isso para a filosofia não é algo comum. O Bergson é um ponto fora da curva, por isso que eu estou mencionando ele aqui. E isso não deixar claro para aqueles que forem nos ouvir, ou estão ouvindo nesse momento, isso não é uma característica comum dentro da academia e dentro da filosofia e em outras áreas do saber acadêmico, ok? Então, é interessante porque, ao ser contemporâneo ali do Kardec, essas ideias dele se aproximam muito com as ideias espíritas. Então, eu botei aqui algumas que eu acho que podem ser interessantes para pesquisas futuras. A teoria de um princípio espiritual para cada um de nós, o conceito de espírito e de memória, ou seja, de que nós temos uma mnemosine, nós temos uma memória, nós temos uma condição de estarmos vivos, porque nós temos uma memória que não é só cerebral,
está conectada com esse plano imaterial da existência encarnada, que é o espírito. Ele trata da relação corpo-espírito, que é uma relação, obviamente, kardeciana, né, da codificação. A existência do espírito independentemente do corpo físico. Logo, por consequência, a imortalidade dessa alma, a não supressão dessa alma após a morte, que é o que o Kardec coloca, que eu estava falando antes, quando ele vai definir por que ele está usando a palavra espírito e não espiritualista, porque existem algumas concepções espiritualistas que falam que quando a pessoa desencarna, ela volta para um todo e ela se dissolve nesse todo. Então, todas aquelas questões ou percepções individuais daquela personalidade que estava encarnada, os seus erros e acertos, deixam de existir, o que não é o caso da concepção espírita, que a gente está mencionando. Bom, a imortalidade da alma, o papel da intuição, aí isso é interessante, o papel da intuição como modo de conhecimento espiritual por excelência. A gente fala bastante de intuição. A palavra intuição está presente na filosofia de maneiras diferentes, mas no caso de Bergson, né, como uma forma de conexão que nós percebemos enquanto encarnados, de apreensão de conhecimento, que é muito próximo daquilo que a gente trata no espiritismo. E o Bergson também exalta essa questão da vida social como o fim último da existência, mas que se realiza por meio de uma moral aberta, que não deve ser dogmática, e de uma religião que deve ser dinâmica. Se nós formos pensar, segundo Bergson, numa questão de religião, de algo maior, mais institucional, não ser uma religião que seja estagnada, cristalizada, fixa, que é o que leva aos dogmas, né? Que é justamente aquilo que é imutável, aquilo que não muda, mas que deve estar preparada para se atualizar, porque a ciência no século XIX ela estava mudando muito rápido, aí a ciência como um todo. Não estou falando só de filosofia ou das ciências humanas. As ciências exatas, as ciências biológicas, a física, por exemplo, ela estava mudando muito profundamente, muito rapidamente. E, no caso, ele já percebendo isso e com esse pensamento, e se aproxima muito da codificação espírita, vamos falar dessa maneira, ele percebe que os dogmas, obviamente, farão com que você não tenha uma moral que possa ser aperfeiçoada, uma prática que possa ser aperfeiçoada, se você cristalizar essas religiões. Bom, falando um pouco sobre o método intuitivo, que eu acho que isso pode ser interessante, e de uma certa maneira abre a questão da história das ciências, eu resolvi ler um pouco mais sobre Bergson, justamente por causa desse trabalho de hoje. Porque, bom, se a gente está falando de intuição, qual é o sentido de intuição que a gente vai poder usar aqui? Porque, como eu disse, cada palavra na filosofia, dependendo do pensador, dependendo da época, você vai ter conceitos, vai ter uma definição daquela palavra, ela vai mudando com o século. Né? Então, no caso, no século XIX, para o Bergson, ele exalta o método intuitivo como um método. Lembrando que método vem de uma palavra grega que é encontrar um caminho. Então, o método da intuição seria único para ele, capaz de aprender uma totalidade do real, tá? E uma perspectiva, uma especificidade ontológica, né, da consciência. Aí, no caso, lembrando, né, pensando na ontologia como um ramo da filosofia que estuda conceitos como a existência, o ser e a realidade. Tá? Então, ontologia é justamente esse estudo do que é essa essência, do que é esse ser. Então, se você fala em consciência, para Beck, você tem que falar do ser, que é o que a gente fala em relação de um corpo com uma alma, que traz a consciência. Senão, você tem a morte. E Bergson pretende derivar toda essa filosofia, dessa apreensão interior, a partir de uma linguagem conceitual que ele monta, levando em consideração o método intuitivo para a apreensão da realidade. Então, eu coloco aqui em negrito um destaque. Intuição, para Bergson, é a apreensão imediata da realidade por coincidência com o objeto. É a realidade sentida e compreendida, absoluta, de modo direto, sem utilizar as ferramentas lógicas do entendimento, como a análise e a tradução, que é uma perspectiva da filosofia. Intuição, muitas das vezes, na filosofia, é uma apreensão dos próprios sentidos de alguma coisa. Uma apreensão que leva a uma racionalização, a uma consciência mental daquilo que está sendo feito.
Aí, no caso, igualando mental com racional. Tá? Bom, e diferencia-se para Bergson da inteligência que, apropriando-se do mundo através de ferramentas, calcula e prevê intervalos no plano espaço-temporal. Ou seja, a intuição me coloca no mundo. A intuição, enquanto ser encarnado, sabendo que eu tenho uma contraparte sutil, me coloca no mundo espaço-temporal, mas não é apenas a minha inteligência cerebral, não é apenas a minha inteligência dada pelo meu corpo físico. Tá? É uma apropriação do mundo por meio de uma ferramenta que me faz entender o que está fora de mim, mas que, de uma certa maneira, me dá a condição da realidade, mas tem a ver apenas com a minha consciência, não tem a ver necessariamente com o meu cérebro físico. Então, a intuição, ao contrário, para Bergson, penetra no interior da vida, coincidido com o real. Isso é uma explicação meio filosófica que, traduzindo em outras palavras, seria o seguinte: eu apreendo, eu consigo perceber alguma coisa que se manifesta no mundo real, por essa inteligência interior que eu tenho. Não necessariamente tendo que usar dos meus sentidos físicos e do meu corpo material para tal. Tá? Se nós formos tirar o linguajar que ele coloca, a gente vai perceber que tem muito a ver com essa questão mais metafísica, né? Aprofundando um pouquinho mais. Esse mundo que a gente apreende, esse mundo real, né? Passaria a ser conhecido por essa questão, por esse plano metafísica, nesse aspecto, como no plano cartesiano, né? Como em Descartes, ou seja, a certeza ao próprio ser desse sujeito que vai conhecer. Ou seja, existe algo dentro de mim que precisa conhecer o mundo real e que precisa ter consciência, precisa ter inteligência, mas não necessariamente é apenas dada pelo meu corpo físico. Então, é uma forma de conhecimento que pode, inclusive, penetrar o interior daquele objeto de modo imediato, mas sem necessariamente passar pela análise e pela tradução desse meu cérebro. Ou seja, eu falo uma determinada língua, tenho uma determinada cultura, e a intuição, para ele, é uma forma, para o Bergson, é uma forma de apreensão do mundo real que não necessariamente precise passar por uma análise racional para que eu entenda o que aquele objeto está querendo me passar. Então, uma apreensão do mundo sem necessariamente, pelo menos num primeiro momento, passar por uma racionalização, que é o que é chamado hoje de filosofia intuicionista, né? Falando de uma maneira um pouco mais técnica, talvez, né? Constituir o verdadeiro conhecimento não pelos conceitos abstratos da intelectualidade, mas na apreensão imediata, numa relação imediata com as coisas, na intuição, naquilo que se manifesta como experiência interior para mim. Que é exatamente, grosso modo assim, o que a gente fala da intuição como um todo. Quando você tem uma intuição sobre alguma coisa que realmente faz parte do mundo material, do mundo real, né? E que vai acontecer, ou que está acontecendo ao mesmo tempo, ou até mesmo já possa ter acontecido no passado, porque nesse aspecto, justamente por não ter uma racionalidade necessária implícita, o tempo e a divisão entre passado, presente e futuro não é necessária, tá? Há a apreensão de algum conhecimento que acontece nesse mundo, que pode ser atemporal, como eu acabei de falar, não precisa estar amarrado a um ponto na linha do tempo, mas que eu consigo entender como uma mensagem. Obviamente que depois que eu presinto aquilo, eu consigo, de alguma maneira, traduzir como uma informação que eu entendo, uma informação que eu consigo entender no meu ser interior, e aí sim que eu racionalizo. Então, eu apreendo alguma coisa que está fora de mim, não necessariamente pela análise, em resumo, né? Pela análise apenas dos meus sentidos, por um conhecimento a posteriori, como o positivismo fala. Eu vejo alguma coisa, eu racionalizo, eu entendo aquilo como genuíno, como verdadeiro, então eu aceito como científico, eu aceito como real, eu aceito aquilo como possível. Não, eu posso, de alguma maneira, formar uma ideia dentro de mim, sem usar esses sentidos, sem ter um conhecimento a posteriori,
e, com isso, ter uma apreensão da realidade. Falando de uma maneira um pouco mais técnica, seria uma forma de explicar que o Bergson está tentando fazer. Explicar a intuição. Explicar como é que, de uma maneira não formal, pelo menos até a ciência de meados do século XIX, final do século XIX, e até mesmo início do século XX, tanto que ele ganhou o Nobel em 27, durante esse período de meados do século XIX até o final da vida dele, como é que eu poderia explicitar o contato com o mundo real sem necessariamente usar métodos exteriores a mim. Claro que isso, de uma certa maneira, se aproxima já tinha falado isso, né, mas repetindo, se aproxima daquilo que a gente usa como conhecimento intuitivo. Eu não tenho um total conhecimento de alguma coisa, mas eu consigo, no meu interior, juntar essas informações e formar uma ideia que é lógica, inteligível, e que eu consigo até verbalizar, consigo passar para as pessoas. Olha, eu estou sentindo isso, eu percebi aquilo. Mas não tem um motivo materializado na minha frente naquele momento para eu estar percebendo aquilo. Essa ideia se forma nesse meu ser interior, nessa contraparte que ele acreditava, inclusive, existia dentro de nós, que não era apenas material, e que acaba, aí sim, depois que eu formo isso como uma ideia completa, eu verbalizo, olha, eu senti isso, isso e isso. Então, eu percebo dessa maneira. Pode parecer um detalhe pequeno, mas é algo que é importante para um conhecimento não materialista da própria ciência e da própria história da ciência e da história da filosofia. Tá? É importante que a gente entenda que esse pensamento espírita que a gente estuda, que a gente conhece, e pegando toda essa introdução, vamos chamar assim, que a gente fez até agora, pegando inclusive o Bergson como um exemplo, ela precisa de alguns conceitos, como esse do Bergson, por exemplo, para ser formalizado, para a gente poder discutir um pouco mais enquanto história das ciências e espiritismo. Fenômeno e doutrina, por exemplo, eu vou dividir em duas partes, e sendo que na questão do fenômeno, eu vou colocar algumas fases. Então, para que a gente entenda que esse tipo de intuição ou a diferenciação entre espírito e matéria aconteça, é interessante que eu defina fenômeno e doutrina. Então, o fenômeno ele tem, num primeiro momento, uma questão de generalidade. O que é generalidade? Como, de uma certa maneira, eu botei exemplos aqui, a literatura traz como tradição daquilo que eu vejo como algo que está se manifestando, que na história a gente chama de fato, né, e na filosofia, muitas das vezes, a gente chama de fenômeno. Tá? E a gente usa essa palavra várias vezes, por isso que eu resolvi trazer. Então, por exemplo, na Gênesis, no capítulo 1, né, que é a primeira citação, a moral que os espíritos ensinam é do Cristo pela razão de que não há outra melhor. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas e se tinham da alma, do seu passado e do seu futuro. Então, a manifestação fenomênica da alma é algo que o Kardec tem preocupação de estabelecer. Então, já no primeiro capítulo da Gênesis, ele trata sobre isso. O fenômeno da materialização dos espíritos, como aconteceu no caso das irmãs Fox, o fenômeno da manifestação enquanto revelação de mensagem, enquanto que seja psicografia, né, como tecnicamente a gente pode chamar, ou outras manifestações, psicofonia e etc., são fenômenos que devem ser levados em consideração e que estão acontecendo dentro de uma moralidade humana daquela época, mas que é atemporal. Então, ele coloca que são noções vagas que se tinham dessa alma, e depois ele vai, ao longo do texto, aprofundar isso, como faz em outras passagens, como as que eu vou colocar agora. Ele faz questão de aprofundar essa questão do fenômeno ou da alma se manifestando como tal. O espírito é forte, na segunda citação, porque assenta sobre as próprias bases da religião: Deus, alma, as penas e as recompensas futuras. Está na conclusão do livro dos Espíritos. Então, aqui ele continua formalizando manifestações daquilo que a gente chama de fenômeno.
O mais belo lado do espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Muito bem. Como na próxima frase, acho que fica mais interessante mencionar. Mais uma vez, aí, no caso, ele está se referindo ao Espiritismo, é uma filosofia, daqui a palavra filosofia, que repousa sobre as bases fundamentais de toda religião e sobre a moral do Cristo. Então, essa questão da moral vem sendo repetida na Revista Espírita, em mais de uma, no Livro dos Espíritos, na Gênese, por exemplo, aqui tem várias citações, né, nós temos aqui, como a manifestação, o fenômeno da alma enquanto encarnada, para o desenvolvimento moral de si próprio e da própria humanidade. Então, é interessante que a gente vê que, às vezes, em frases isoladas, o Kardec está fazendo conceituações. Ele está conceituando moral, conceituando fenômeno, por que ele usa tal palavra. E é interessante que, justamente como a história e a filosofia se colocam na hora que vai ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes, em um parágrafo de um texto filosófico, que tenha X número de palavras, cada palavra daquela, se você tirar uma palavra do lugar, você muda o sentido do parágrafo inteiro, se você tirar uma ou duas palavras do lugar. Então, além dele estar enfatizando a questão das bases fundamentais de uma religião mais universal e, obviamente, do que é a moral do Cristo, ele está, na minha visão, pelo menos, conceituando essa questão do fenômeno da manifestação espírita e como é importante que a gente entenda isso, que são as palavras que nós usamos, e mesmo quando a gente for criticar uma religião que não seja baseada na moral do Cristo ou que tenha seus problemas, saber o que é religião e quais são as bases de crítica que eu estou estudando, baseado em que filosofia. De uma certa maneira, isso é a amplitude da obra do Kardec. A obra do Kardec tem essa amplitude toda justamente por esses trechos, poderia citar outros, né, por vários trechos, nos quais encontramos a importância de entender sobre o que nós estamos falando. Essa última citação, por exemplo, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática, justamente essa questão da moral, né? Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob forma alegórica, justamente. O que era alegórico se tornar prático. E, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. E aqui ele já entra com uma questão que é interessante, que é a da psicologia. Aqui é no Livro dos Espíritos, mas aqui falando psicologia no sentido mais amplo do termo, no sentido da psique humana, do entendimento de como, encarnado ou desencarnado, aquele psiquismo se manifesta. Tá? Em especial, depois isso vai ser desenvolvido no Livro dos Médiuns, onde ele vai tratar mais profundamente sobre isso. Eu coloco aqui uma segunda fase, o antes e depois das Irmãs Fox, apenas como uma referência. Não que seja a única e a mais importante referência dessas manifestações não materiais e que, de uma certa maneira, dá visibilidade, até jornalística, etc., à questão do espiritualismo. Então, a gente já tinha mencionado desde a outra vez que, desde a antiguidade, há um dualismo entre mente e corpo. É em cima desse dualismo que o Kardec vai trabalhar e que a gente trabalha. A afirmação de que a mente e o corpo, aí no caso o corpo incluindo o cérebro, como eu tinha falado no caso do Bergson, tá? São entidades separadas e distintas. E o Bergson aprofunda isso. Por isso que eu coloquei ele aqui. Sendo o corpo algo físico, enquanto a mente é uma coisa não física. É interessante que, às vezes, a gente usa mente e cérebro como sendo sinônimos, mas não são. A mente é uma ação do cérebro no corpo encarnado. Então, os processos mentais, né, eles não são físicos. As atividades cerebrais, elas são físicas. O que pode corroborar aquilo que, em termos filosóficos, vamos dizer assim, que a própria medicina fala. Eu tenho relatos de espíritos, nós temos, né, relatos de espíritos, que a partir do momento em que a morte cerebral é dada pela medicina, você sabe, pela doutrina espírita, que o que a gente chama de consciência, sabe que existe como consciência, continua existindo após a morte do corpo físico.
de uma outra forma, mais simplificada, algumas pessoas que passam por situações de quase morte, e que muitas das vezes não o cérebro, mas o corpo é dado como morto e depois ele consegue ser ressuscitado, depois de alguns minutos, né, de algum tempo, em que ela vive experiências de descrever o outro lado, de até ver o que está acontecendo, que são experiências que já são estudadas pela medicina, inclusive. Existem pessoas no Brasil e mesmo nos Estados Unidos que estudam essas experiências de quase morte, aí nesse caso, né? O primeiro exemplo que eu citei de morte, o segundo exemplo de quase morte. Então, esse aprofundamento da dualidade mente-corpo, né, o material e não material, é algo de sempre. Tá? E esse dualismo é gerado, muitas das vezes, gera um outro conceito chamado interacionismo. Ou seja, é um conceito que acrescenta a essa tese dualista a afirmação de que mente e corpo, embora distintos, interagem casualmente entre si. Ou seja, há uma interação entre a mente e o corpo. O que o Kardec vai falar é que, além da mente, há uma interação entre o espírito, ou a alma, e o corpo. Tá? É um aprofundamento disso. Ele coloca isso no Livro dos Espíritos, tá? Esse aprofundamento dessa dualidade, que é uma dualidade filosófica. Descartes, como eu já tinha mencionado, ele aprofunda isso, é anterior a Bergson, né? A gente está falando de 2 séculos para trás, do século XIX, e muitas das vezes as propostas cartesianas se tornam um senso comum. O senso comum é aquilo que você trata sem um aprofundamento metodológico, científico. Tá? É aquilo que qualquer pessoa pode falar sobre qualquer assunto. Isso é o senso comum. E quando ele propõe que o corpo físico é um maquinário, mas ele trata também da possibilidade, né, de uma existência de Deus e da mente, muitas das vezes muitas pessoas se apropriaram desses conceitos cartesianos também, né, um francês, para que, de uma certa maneira, por meio de um senso comum, separar corpo e mente, corpo e espírito, como coisas completamente diferentes, ou a mente, ou o funcionamento da mente apenas como algo físico. Tá? Ou seja, é o que a gente chama de fisicalismo. Para o fisicalismo, que era uma atitude de pensamento muito vigente já no século XIX e também em momentos do século XVIII, ou seja, anterior a Kardec, Bergson, tal, toda essa efervescência de pensamento de meados do século XIX, que é o momento, né, no qual surge a doutrina espírita, para o fisicalismo, a mente é idêntica às atividades do corpo e do cérebro. Ou seja, não há um aspecto não físico nas pessoas. Mente e corpo seriam a mesma coisa, teriam a mesma natureza, seriam compostos da mesma matéria. Tá? E essa questão é completamente oposta à questão da doutrina espírita e a que a gente cita do dualismo mente e corpo. Tá? Que é a concepção materialista. Mais uma vez, me refiro à introdução ao Livro dos Espíritos, eu convido todos a fazer uma releitura, porque ali Kardec aprofunda isso. É uma outra visão, e inclusive para ele usar o termo espírita, para que não se caia numa visão de se usar uma concepção apenas materialista do termo, que é isso que cai o fisicalismo. Se tudo é mente, se tudo é corpo, né, então a gente tem digamos, uma não necessidade de uma premência da dualidade mente-corpo. Totalmente desnecessária. Tá? E como atividade separada. E a mente sendo desnecessária como atividade separada também prescinde da necessidade do conceito de ânima, de alma, que é um conceito antigo. Qual é a contraposição a isso que a gente tem na ciência? Os casos que eu citei antes, que são usados na medicina, hoje como estudo, mas que já eram conhecidos naquela época, no século XIX. Por exemplo, as experiências de quase morte. Se tudo está dentro do corpo e, de uma certa maneira, o cérebro está praticamente parado, como é que é a continuação da existência? Como é que, por exemplo, em vários fenômenos, a pessoa consegue visualizar tudo que está acontecendo? Como é que, às vezes, as pessoas se projetam em outros lugares físicos e conseguem trazer informações desses lugares físicos quando desperta? Aí é um processo natural, que não depende de uma doença, né, de um procedimento médico. Então,
o que o Kardec faz é trazer à baila uma série de relatos que já existiam naquela época, mas que os antigos também já trouxeram, como Platão. Platão, que é um filósofo clássico que vai tratar da concepção dualista, né, de mente e corpo, vai tratar da reminiscência em um de seus famosos diálogos, né, em que ele consegue provar por um diálogo que uma determinada pessoa, se não me engano, um escravo, é capaz de relembrar o que ele trazia de informação de outra vida, desde que ele fosse corretamente despertado para tal, como através da dialética, da discussão e de uma metodologia de perguntas e respostas. Tá? Então, eu estou trazendo aqui justamente esses conceitos, porque isso tudo está dentro, em 1857, da cabeça do Kardec, e, obviamente, ele é intuído, ele é orientado espiritualmente para pontuar esses conceitos que muitas das vezes estão diluídos, às vezes não só nas revistas espíritas, né, nas várias edições da Revista Espírita. Na minha opinião, é uma continuação dos livros principais de Kardec, eu acho que todos deveriam ler, porque aí existem textos que são fundamentais, como aquela tabela, por exemplo, que eu coloquei aqui dos antigos druidas, é tirada de uma revista espírita, mas que justifica a conexão entre o presente, entre toda aquela formatação, tudo aquilo que está sendo feito da doutrina espírita em meados do século XIX, de algo que já existia no passado, que os espíritos estão trazendo, fazendo a ponte. Né? Porque tempo não existe nesse aspecto aqui. Bem, então, para terminar esse slide, né, as práticas da concepção dualista essas práticas são a marca de muitas religiões até os nossos dias. E muitas das vezes Kardec trata sobre isso. Ainda numa terceira fase do que a gente vai entender como fenômeno, é o caráter científico em si. E aí nós temos vários exemplos, eu cito aqui no primeiro parágrafo, William Crookes, por exemplo, Camille Flammarion, César Lombroso, a Sociedade Espírita de Paris, a Sociedade Dialética de Londres. Por que naquela época, vários pensadores que eram ligados à ciência, à física, por exemplo, como Crookes, tanto que ele criou o tubo de Crookes, né, que é um tubo de projeção de raios com elétrons, né? Por que sociedades são fundadas? Por que o próprio Bergson participou dessas sociedades e vários outros pensadores? Justamente porque é um momento ali no qual a explicação totalmente cartesiana, como ela estava sendo aplicada, né, como eu falei no outro slide, e a concepção totalmente materialista já não respondia mais aos fenômenos que eram observados dentro ou fora da academia. Porque o que serve, para que serve uma pesquisa universitária, né, na faculdade, não importa, né, acadêmica? Alguma coisa acontece na sociedade e não se tem uma explicação pelo senso comum. Então você pega aquilo e leva para um método, como eu falei, encontrar um caminho, né, um método científico que já estava consolidado no século XIX, desde Bacon, Descartes, tal. A gente tem ali uma consolidação de que a ciência tem um método. E a Revolução Francesa enfatizou isso depois, inclusive com o fortalecimento de várias escolas na França e o incentivo à educação laica. Muito bem. Se eu tenho um método científico, eu vou tentar explicar aquilo que eu não consegui explicar pelo senso comum. E como é que esses fenômenos espíritas, esses fenômenos médicos poderiam ser explicados? Como é que o fenômeno da intuição, da consciência poderia ser explicado? Então, essa pergunta, que sempre fez parte da mente humana, foi parar na universidade a partir do momento que, no século XIX, logo depois da Revolução Francesa, e eu estou falando aqui um pouco mais focado na França, porque é o campo de Kardec, né, o local de Kardec, a partir do momento que você tem um método científico, você tem que saber explicar isso, você tem que ter uma forma de discutir isso. Não adianta você dizer, não, isso aqui não existe, isso é o dogma. Então, quebrar esses dogmas fez parte do trabalho da codificação espírita, mas não apenas no sentido, vamos chamar religioso, ou no sentido apenas da própria codificação, no sentido mais amplo que a gente possa imaginar. É isso que eu estou tentando também trazer aqui. O quanto a obra de Kardec impacta o pensamento europeu, e por tabela o pensamento mundial, e o próprio método científico e o próprio método acadêmico. Tá? E aqui, dentro desse caráter científico ainda,
Eu coloco dois pontos de observação que são básicos para a filosofia da ciência, que é a indução, que é baseada em fatos adquiridos pela observação. No caso, vamos citar aqui o exemplo: observação de fenômenos mediúnicos, observação de fenômenos de batimento, como no caso das irmãs Fox e etc. E o método da dedução, que é o que vai propiciar previsões, né, quando eu deduzo alguma coisa. Então, é o método indutivo e o método dedutivo, como a gente chama, né, na ciência. E o Kardec usa isso, usa esses prismas de observação e de análise do mundo, que são usados para a formulação de leis, como método para a própria codificação. Então, como é que ele pode deduzir que algumas das perguntas que estão no Livro dos Espíritos, por exemplo, são verdadeiras? A partir do momento que ele faz várias perguntas iguais ou parecidas para vários médios diferentes e você obtenha o mesmo resultado, você deduz que, né, aquilo ali tem uma veracidade. Então, o método dedutivo, que parte de algo geral que eu preciso esclarecer, né, como, por exemplo, uma equação matemática, eu vou achar o x de uma equação. Então, a equação lá é geral, né? Aí, quando eu acho o x, eu acho a solução, né? A gente fazia isso na escola. Então, esse método dedutivo é basicamente isso. E a gente faz isso intuitivamente. Só que ele usou isso de maneira científica para a codificação. A indução é o contrário, que é o que ele também tentou fazer. A partir de fatos isolados, eu posso induzir uma lei geral, que é o método indutivo, né? Como, por exemplo, as leis de Newton. Né? É uma lei porque ela não varia de lugar para lugar. Então, de fatos específicos, eu posso deduzir uma lei geral. É isso que, de uma certa maneira, toda a obra espírita quer fazer. A partir de observações que existem até hoje, ou de fenômenos espíritas, eu junto aquilo, né, faço uma comparação e consigo fazer um caminho de volta e perceber que há algo que se manifesta sempre da mesma maneira, ou algo que acontece ou responde sempre a algo da mesma forma, que é uma indução. Isso falando de maneira, obviamente, bem mais simplificada aqui, né? Então, a gente poderia talvez deduzir que a ciência espírita, considerando o espiritismo como ciência, como apreensão, ele tem pelo menos duas partes. Esse aspecto experimental, em relação às manifestações em geral, controladas ou não, e esse aspecto filosófico que a gente está tratando aqui hoje, já vinha tratando da outra vez, relativo a essas manifestações inteligentes e aos conceitos que devem ser estabelecidos para intelecção, né, para que você possa entender como aquilo funciona. Mais uma vez, na introdução ao Livro dos Espíritos, Kardec coloca digamos, essa frase lá que eu simplifiquei aqui, né? A ciência espírita compreende duas partes: a experimental, relativa às manifestações geral, e a filosófica, relativa às manifestações inteligentes. Então, não sou eu que estou dizendo. O que eu estou tentando fazer aqui é justamente mostrar como é que ele pensou e como a codificação espírita funciona em relação à história das ciências e à filosofia das ciências. Então, o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Tem que ser. Como ciência prática, ele consiste, né, nas relações que se estabelecem entre nós mesmos, aqui, e os espíritos. Mas isso também está na introdução. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E a gente pode encontrar o Kardec falando isso no preâmbulo de o que é o espiritismo. Então, de uma certa maneira, isso mostra a importância de a gente tentar entender um pouquinho como esses conceitos são importantes, porque a obra e a forma com que ele codificou é impressionantemente bem feita e amarrada, e muito bem colocada de maneira filosófica e mesmo histórica, porque ele faz esses apanhados e muitas das vezes a gente lê e nem percebe, se torna natural. Está tão naturalmente colocado no texto que a gente nem precisa ser especialista em nada, desde que a gente preste atenção no texto, né? Claro, a gente nem precisa ser nenhum físico, filósofo, biólogo, historiador, porque está muito bem amarrado, está muito bem conceituado ali para que se explique o que é a codificação. Sobre a questão do fenômeno, eu poderia colocar como uma questão contemporânea
e que depois a gente pode, mais adiante, explicitar com mais detalhes, que é o que a gente pode chamar de metapsíquica, como é estudado hoje, por exemplo, na medicina. O Dr. Paulo César Frutuoso fala disso. A parapsicologia, aí já mais comum, já é um termo mais algo além da psicologia, né? A psicobiofísica, a junção justamente dos princípios da biologia e da física que atuam juntos com a questão psicológica e psíquica mesmo. A psicotrônica, a parte eletrônica, aliada à ciência contemporânea já estabelecida como tal. No que tange a física, a gente vai ver mais à frente, numa outra oportunidade, algumas questões até da física contemporânea que, de uma certa maneira, fogem a esse dogmatismo da física clássica, que nós estamos acostumados no nosso mundo contemporâneo aqui a tratar de uma física, de um mundo material que os nossos sentidos apreendem. É o lado positivo, né, da coisa. Nossos sentidos apreendem, muitas das vezes, com raciocínios que são feitos a posteriori, ou seja, eu vi e deduzi alguma coisa só a partir dali, não com algo que eu já trazia comigo a priori. Mas essa física é uma física mais comum, chamada de física newtoniana, física clássica. A física contemporânea, a física moderna, ela trata de conceitos que não são usuais, que fogem desse raciocínio lógico e que lembram muito concepções, como o Bergson colocou, concepções da intuição e concepções menos materialistas, como a física quântica. E a gente depois, mais na outra oportunidade, nós vamos retomar isso. Em relação à doutrina e à história, a gente sabe que o Kardec, para isso, ele vai estudar uma concepção física, o magnetismo, nos anos 60, ali, o magnetismo como eletricidade de magnetismo como concepções da própria física, da própria ciência, muito em voga naquela época, estudos que se aprofundaram depois e deram origem ao eletromagnetismo na física, se estabeleceu como tal. Em relação à doutrina, a gente tem um ponto importante, que é essa observação dos fenômenos, por isso que eu conceituei o que era fenômeno, e ele, de uma certa maneira, vai fazendo isso, a gente só juntou as concepções do Kardec aqui, quando ele passa a fazer observações em torno das mesas girantes e outros fenômenos, que eu já mencionei também. Então, a organização do material para a constituição da doutrina junto com instruções dadas em condições especiais pelos espíritos por intermédio de vários médiuns. E, no caso, a gente consegue, em 1857, que eu já mencionei hoje também aqui, a questão da formação da própria doutrina. Ou seja, a partir de uma observação dos fenômenos, fenomenológica, você tem a organização dessas informações, e aí você, numa terceira etapa, a constituição dessas bases doutrinárias. E aí temos a primeira edição, em 1857, em abril. E, com isso, como continuidade da própria doutrina, a partir desse primeiro livro, a gente, obviamente, tem as revistas e todas as outras obras, e a sistematização posterior, que muitas das vezes você vai ver nas revistas espíritas que é importante que vários espíritos diferentes venham trazer respostas de perguntas parecidas para aprofundar aqueles conceitos. Tá? No século XX, a gente tem a expansão mais comum das mensagens psicografadas. Você pode lembrar, claro, aqui de Chico Xavier, evidentemente. Bom, feita essa consideração, só lembrando aqui 3 conceitos que talvez sejam importantes, que é o que é doutrina, o que é a definição, que é uma palavra que ele coloca muito claramente na introdução dos Espíritos, em 1857, nessa primeira obra, como start de todo o processo, e a ortodoxia que ele menciona lá, para a gente poder, no primeiro momento, ir fechando por hoje. A doutrina como indicador do conjunto de teorias, noções e princípios coordenados entre eles organicamente, de maneira harmônica, e que constitui o fundamento de uma ciência, de uma filosofia e de uma religião. É por isso que a gente chama de doutrina espírita, por causa dessa definição. E quando estamos criando uma doutrina, estamos criando uma teoria. Teoria vem do grego antigo, teores, que é visualizar, ver, compreender a partir de uma observação alguma coisa. Então, quando eu observo alguma coisa, que é assim que a ciência funciona, eu posso teorizar sobre aquilo. Mas, para o Kardec,
é muito mais do que isso, porque ele aprofunda isso e transforma uma teoria numa doutrina, ou várias teorias, na verdade, né? Uma teoria, vamos chamar simplificadamente uma teoria espírita. E o que a gente pode entender também por teoria? Eu coloco aqui em termos de raiz, né? Raiz grega, que vem mesmo no início de Theos, aquele que tudo vê, Theos como Deus. Então, no sentido dos homens, é aquilo que eu estou observando, mais uma vez eu caio na questão dos sentidos, de que eu parto dos sentidos para formular a compreensão de um fenômeno, porque significa visão, mas eu posso pensar a teoria no sentido mais amplo possível, inclusive numa teoria religiosa, ou até mesmo uma teoria espírita, uma teoria que me explica, inclusive, como as coisas foram criadas, como Deus existe. Definir, né, ou definição, pela lógica, é dizer que aquilo é, com base no gênero, próximo da diferença específica. Então, definir para as ciências, e Kardec coloca isso nas suas obras, é usar a lógica, usar o raciocínio, um raciocínio pode ser um raciocínio dedutivo, indutivo, como eu já expliquei, para que eu consiga entender como alguma coisa foi feita e como aquilo funciona. Então, é por isso que várias vezes Kardec coloca várias definições nos seus trabalhos. Ele vai, como eu disse, ele começa o primeiro livro, na primeira página, a introdução dos espíritos, tentando definir por que ele vai usar a palavra espírita, e não outra, o espiritualismo e etc. Então, se você quer construir uma base sólida, é isso que ele faz, ele precisa conceituar coisas, ele precisa definir coisas. Então, ele faz isso muito bem. Claro, a gente fala Kardec, né, e os espíritos, falando de uma maneira simplificada. E ortodoxia, que é uma palavra que aparece algumas vezes, até nas comunicações espíritas, que vem lá também, como várias outras do grego, né, que significa, vem de ortos e doxa, ou seja, reto e fé ou crença. Então, ortodoxo é aquele que segue fielmente um princípio, uma norma ou uma doutrina. Né? Doxa, muitas das vezes, é uma opinião, e é justamente aquilo que a gente quer ir além. Então, por isso que a ortodoxia acaba sendo algo que muitas das vezes é criticado na obra de Kardec, porque não, o que se quer não é só ficar naquilo que é dogmático, naquilo que é ortodoxo. A gente precisa entender que a ciência evolui, como Gabriel Deane colocou lá no início, que eu trouxe a citação, e o próprio Kardec deixa claro nas suas obras que o que ele está colocando ali não será para a eternidade a última palavra. A doutrina espírita continuará, como a gente colocou no slide anterior, quando a gente mencionou até que no século XX tem as mensagens espíritas, etc., ela continua numa evolução, sabe, num aprofundamento. E é justamente contra isso que ele se debateu no século XIX e, inclusive sofreu muitas críticas, né? Passou por muitos problemas, justamente contra instituições já estabelecidas há muito tempo e que estão enraizadas, né? Fixas em alguma coisa e que acabam perdendo o rumo da história, ou seja, não se aprofundam, não se atualizam e não permitem que outras informações novas, advindas da pesquisa humana, da mentalidade humana, da filosofia, possam ser explicadas ou, muitas das vezes, sequer se buscar uma explicação, ser analisadas. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, né, na minha opinião, acho que no caso de outros comentadores, para encerrar, eu acho que essa é uma de talvez infinitos elogios que a gente possa fazer à obra kardeciana. Essa, para mim, é uma das mais bonitas, mais interessantes. Enquanto ele se permite, claro, ele e os espíritos se permitem questionar, perguntar de novo, e etc., para que a gente possa aprofundar aquilo que está sendo chamado de doutrina espírita e ir muito além de uma simples teoria. Tá? E muitas das vezes a gente vai ver que ele não coloca como lei, ele coloca, às vezes, como algo que está em construção, algo que é proposto como teoria que vai ser aprofundado ao longo do tempo, ao longo dos séculos, como é a proposta kardeciana. Então, professora Nádia, eu não sei se eu vou estourar o tempo, talvez seja interessante parar por aqui. É porque nós temos participações e Isso. umas questõezinhas que eu levantei aqui. Vamos Perfeito. conversar aqui pelo YouTube, a Fernanda Linhares, que é nossa amiga lá de Floripa.
está nos mandando abraços, está me saudando. Ela me chama de menina Nádia, porque isso é uma história lá na Rádio Rio de Janeiro, e as nossas violetas. As nossas violetas se saúdam reciprocamente. A Sônia Lourenço também é uma outra amiga. Bom dia, gostaria de saber agora, Zílio, a Sônia Lourenço gostaria de saber se na teologia druídica existia comunicação entre encarnados e desencarnados. Eu vou aqui complementar, você fez a pergunta, Sônia Lourenço, a pessoa certa. O Adílio é uma das pessoas que mais nos conhecem, eu acho que é o maior conhecedor de druidas de que eu tenho notícia. Então, Sônia, acertou em cheio, viu? Obrigado, professor. Obrigado, Sônia, pela participação e os demais que estão aqui com a gente. Sim, existiam. O sacerdote, que é o druida, ele era o responsável justamente por atravessar o véu que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos. E era justamente preparado, segundo alguns cronistas antigos, como Estrabão e etc., durante pelo menos 20 anos, para justamente fazer predições. Alguns eram especialistas em adivinhações, outros em parte farmacêutica, parte jurídica, mas para que essa finalidade dele fosse aperfeiçoada, ele fazia o contato com os ancestrais e com os deuses, com vários deuses. Então, eles faziam, sim, comunicação com os mortos. Inclusive, é interessante que o que a gente chama, talvez uma curiosidade, a gente hoje acabou vendo de uma maneira mais comercial o Halloween, esse 31 de outubro. O que é isso? Na verdade, o Dia dos Mortos era para ser ali entre o dia 31 de outubro e o dia 1º. A Igreja Católica botou no dia 2. Mas isso vem de uma tradição muito anterior à tradição cristã, que era justamente naquele momento que era uma espécie de ano novo para esses povos daquela região, ali na Europa. Não era o nosso 31 de dezembro, era essa parte que a gente seria próximo do 31 de outubro no nosso calendário, que era justamente o momento em que, naquela época da estação do ano, antes de chegar ao inverno, quando tudo praticamente morria para renascer depois, né, a primavera, se fazia uma comunicação com os mortos. Era o dia de finados desses antigos povos. Então, virou Halloween, virou essa questão, né, Dia das Bruxas e tal, que é uma popularização talvez infeliz, na minha opinião, em vários sentidos, de um momento religioso dessa cultura, quando justamente se fazia isso, que é a pergunta da Sônia, essa comunicação que os antepassados vinham para trazer instruções, para se comunicar, para trazer orientações. Eles diziam que era um momento mais fácil de atravessar o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos. E isso começava mais ou menos, o que no nosso calendário é 31 de outubro, e esse véu ficava mais ou menos mais aberto até o dia seguinte, ou no máximo dia 2 de novembro. Quando há a cristianização por meio da instituição Igreja Católica de datas comemorativas ou santificadas, o dia 2 é colocado ali como o dia de finados, justamente que é próximo de uma data que já existia. E o dia de Todos os Santos, aí Todos os Santos substitui todos os espíritos, né? Dia 1º de novembro. Então, hoje a gente tem uma ressignificação, sincretismo, como as pessoas queiram denominar, de uma tradição muito anterior que, de uma certa maneira, é isso que o Kardec está indicando lá, naquela obra. E qual era o método, Adílio, em que eles faziam essa comunicação? Os druidas, claro. Assim, os druidas. A gente não sobreviveram livros, eles não escreviam em pergaminhos, coisas assim, né? Então, nós temos algumas poucas inscrições e a sobrevivência de tradições. E também cronistas romanos, por exemplo, como o próprio Júlio César, eles descreveram os druidas. Ao que parece, eles falam de poções, alguns desses cronistas falam de poções que eram usadas com plantas e etc., que facilitavam essa comunicação, como algumas tribos nos Estados Unidos, no México, etc., usam até hoje. Outros falam de um contato mediúnico direto, ou seja, a gente chama de mediúnico, eu estou usando o linguajar de hoje, né? Mas, assim, uma espécie de contato direto com os deuses, ou seja, provavelmente alguma introspecção, meditação, mas a metodologia ao certo a gente não tem. Nós temos hoje uma reviviscência dessas tradições
que é o neodruidismo. Na Europa, na França tem muito, inclusive, e é muito comum hoje. Na Inglaterra, eles fazem várias reuniões de Stonehenge, hoje as organizações neodruídicas. O governo inglês permite que eles façam nos solstícios de verão, por exemplo, quando surge o verão, eles até filmam, passado ao vivo na internet, quando nasce o sol do solstício de verão, eles estão lá, ou em outras festas, primavera, outono. Inverno é mais difícil com a da neve, né, do frio, mas é, então a gente não sabe exatamente com precisão. A gente pode inferir por esses cronistas que eles faziam uma espécie de contato mediúnico mesmo, como a gente vê na psicografia. Há uma concentração e aquelas entidades se manifestavam e ali davam conselhos de vários tipos, pelo que a gente sabe, jurídicos, médicos, de guerra, inclusive, porque eram tribos, os celtas não eram um povo único, eram tribos, e, por exemplo, eles enfrentaram a invasão romana, né? Os romanos acabaram vencendo ali nas Gálias, invadindo o que hoje é uma parte da França que, aliás, a gente chama de Gálias. Aí dá origem àquele quadrinho do Asterix e Obelix, aí tem um druida que faz a poção, justamente naquele momento, e a gente tem a invasão de Júlio César, essa coisa toda. Então, provavelmente eram várias maneiras. Acho que eu deduzo, pelos antigos cronistas, que dependendo do sacerdote, com a mediunidade que ele tinha, como esse sacerdote ele tinha muitas funções diferentes, que dependendo da mediunidade, essa comunicação com os mortos fosse as mais variadas, mas muitas das vezes até como incorporação ou até mesmo como apenas transcrição de alguma coisa, ou psicofonia. Eu acredito que todos esses tipos de manifestação pudessem acontecer. É o que a gente infere. Odílio, você citou aí a invasão de César, né? Foi isso que eu entendi. Você falou a invasão Júlio de César. César. Isso aí seria o quê? Por volta de 49 antes de Cristo, alguma coisa assim? Isso, exatamente. Quando o Júlio César invade ali as Gálias e consegue vencer, que acabaram se unindo, as tribos e romanizar aquela região da França. Inclusive, ele vai deixar um livro escrito que ele fala dos druidas. É uma fonte de referência histórica, né? É o de Belo Gálico. Só que ele fala mal, né? No caso, ele como invasor, é uma visão do vencedor, porque, como tudo na história, a gente tem dois lados, né? Ou na vida, né? O lado A e o lado B, ou o vencedor e o vencido, no caso de uma guerra. Como acontecia também com as cruzadas. Existe um livro chamado A Cruzada, ou As Cruzadas, no plural, As Cruzadas Vistas pelos Árabes. É um livro pouco famoso, tem em português, é comum, mas é uma visão ao contrário, né, das cruzadas cristãs. A mesma coisa é a visão de Júlio César, né? Ele tem a visão como os druidas sendo assassinos, pérfidos, etc. Mas ele quer denegrir, ele quer enfraquecer a visão desses líderes, que eram religiosos e militares, do povo que ele conquistou. Então, ele também se justifica para Roma, né, ao mesmo tempo em que ele está justificando que ele venceu grandes inimigos, e inimigos do mal, aquela coisa toda, né? A gente já sabe. Então, esse mesmo aí, essa mesma época aí. Beleza, beleza. Eu tenho muitas questões aqui que você trouxe. É que eu vou começar, porque a gente já avançou no tempo, mas eu acho irresistível. Uhum. Alguns conceitos que talvez você possa trazer como sujeito cognoscente, metafísica, como conceito mesmo da próxima reunião, mas estudos, evidentemente. Mas como você falou muito disso, que é a pesquisa, que é o conhecimento e tudo, você também citou doxa com Opinião. uma acepção e a outra que é a opinião. Os gregos trabalhavam, digamos assim, pouco bem ou mal com a doxa e trabalhavam muito melhor com a episteme. Você pode comentar isso rapidamente? Sim, os antigos pensadores filósofos gregos vão colocar numa escala, né, do pior para o melhor, falando de maneira bem simplificada, eles começam com a doxa e vão terminar com a episteme. Ou seja, eu vou ter opinião de alguma coisa porque eu tenho memória, né, eu tenho mnemosine, eu consigo organizar alguma coisa.
mas eu preciso saber se aquilo realmente me traz algum conhecimento, porque episteme é justamente atingir esse conhecimento, né? E eles acreditavam, como realmente a ciência, de uma certa maneira, acredita que eu ter opinião sobre alguma coisa não prova que aquela alguma coisa realmente seja verdade, né? Vide fake news. O que a gente fala hoje, fake news é isso. O fato de alguém ter uma opinião, eu preciso investigar se aquilo realmente é fake ou não, né? De uma certa maneira é isso. Então, trazendo para o linguajar moderno, é mais ou menos a mesma coisa, né? A doxa é uma visão opinativa, que os gregos também colocavam dessa maneira, e eu posso, em várias escalas, ir aprofundando isso, né? Método, técnica, por exemplo, a tecneia, etc. Eu vou me aprofundando e me tornando especialista até que eu chegue na episteme, que é o conhecimento realmente daquilo que eu estou falando. Isso. Você citou, muito obrigada que você citou tanto o Bergson. Foi em sua homenagem. Comerci. Você falou na moral fechada e moral aberta. A expressão pode induzir a um conceito que não é especial, quem não é especialista e tudo, que pode ser o caso de muitos dos companheiros que estão conosco, que possam não conhecer a obra fabulosa, maravilhosa, espetacular de Bergson. Pois é, não é espetacular mesmo, é? Ela muito. Ela é. Então, podem não conhecer os conceitos da moral fechada e moral aberta. A terminologia aberta aí pode induzir a quem não está familiarizado com o pensamento bergsoniano que a moral aberta é uma moral livre, laça, solta, né? Mas você pode falar sobre isso também? Não é exatamente, não é essa a ideia, né? É a ideia de que você possa estar aberto Isso. a receber novas informações, ou seja, não ter uma mente fechada, vamos falar de uma maneira bem simples, né? Não ser um filósofo, um pensador que não seja capaz de receber novas informações e processá-las, né? Ou seja, não ser dogmático, não ser fechado. Então, não é aceitar qualquer coisa, não ser opinativo, não ser. Eu sou um filósofo que trabalha com a doxa, então vamos juntar uma coisa com a outra, por exemplo, né? Não, eu quero chegar ao conhecimento, eu quero aprofundar um conceito, chegar à episteme de alguma coisa, vamos supor, intuição. Nós falamos aqui bastante. Mas eu tenho uma metodologia, eu não aceito qualquer coisa, não é isso. Então, é só o fato de que ele é um pensador que coloca que, na minha moral prática, na minha visão de mundo, eu deveria estar aberto a receber novas informações e me atualizar, usando uma palavra de hoje em dia, né? É isso. Então, não é nada, como a professora colocou nesse sentido, aberta a qualquer coisa, ou que não tem um fundamento, não usa um método. Aí a gente cai no senso comum, é por isso. Não, pelo contrário, ele está indo no sentido contrário ao senso comum, ele está aprofundando em direção a uma episteme, porém ele está em condições de aceitar uma dialética, uma troca de informação com outras pessoas e aceitar novas ideias. Para que ele é justamente o que o Kardec faz, né? Quando ele diz que a doutrina dele não é fechada para a eternidade, é porque ele sabe que novas informações vão ser trazidas pelo mundo espiritual e outros depois dele virão acrescentar em cima daquilo. Não é uma moral fechada também. Ela tem todo aquele corpo maravilhoso, a gente falou muito superficialmente hoje aqui, que tantas pessoas já falaram, mas que permite que novas coisas aconteçam, né, que novas possibilidades surjam e que, obviamente, depois de avalizadas, são aceitas como parte da doutrina. Isso, a fechada é dogmática, né? Não A fechada é discute, não dogmática. aceita, não discute, não aceita, é fechada. Um pouco assim, na linha do soberba, né? Eu sei, eu tenho tudo, ninguém pode acrescentar nada, não é isso? Uma Que é mais ou ortodoxia. menos isso. Por isso que eu terminei falando da ortodoxia, porque essa palavra vai surgir nas obras e a gente precisa saber justamente isso, né? É Exatamente. aquele que fica sempre andando na mesma condição, no mesmo caminho. Uma espécie de antolhos, né? Uma espécie exato, de antolhos, né? Ele Isso. não faz uma visão mais geral das coisas. Isso, você deixou muito clara a definição do ponto de vista da ciência, indução e dedução. Isso ficou bem claro no campo da ciência, mas queria que você falasse do método filosófico. Então,
No caso, para a filosofia, a dedução e a indução são complementares. São dois grandes métodos gerais, desde Bacon, Descartes e tal, e que o Kardec cita. Então, quando eu tenho uma ideia geral de alguma coisa, eu tenho fenômenos acontecendo. Então, eu preciso analisar aqueles fenômenos, eu vou usar o método científico de análise, de observação, e vou chegar a um resultado. Então, o método dedutivo é isso. Eu parto de algo geral e chego a um resultado e me explica aquilo. No indutivo, eu faço mais ou menos o contrário. Tá? Eu tenho um fato isolado, tá? E, a partir do estudo da repetição daquele fato, eu vou tirar uma lei geral. Então, na dedução, eu passo de algo geral para explicar alguma coisa pontualmente. Na indução, eu parto de coisas pontuais para tirar uma lei que vai responder a tudo. Geral. Então, por exemplo, o Newton lá, né? O Newton viu a maçã caindo, né? Tá, então a Terra está puxando a maçã, como a lei da gravidade, né? Bom, mas será que eu posso universalizar aquilo para tudo no universo? Então, isso, de uma certa maneira, é algo indutivo. De um fato que se repete, as maçãs caem das macieiras, das árvores, né? Eu posso deduzir que existe uma força ali que é a mesma que serve, por exemplo, entre o Sol e os planetas, ou entre as estrelas entre si, que é a lei da gravitação universal. Então, isso é que grosso modo, é um método indutivo. De observações, eu tirei uma lei que vai explicar tudo. Se a gente for pensar na questão espírita, eu tenho informações de reencarnações. Eu posso deduzir que existe uma lei geral de reencarnações, ou seja, todos reencarnam? Ou só aquelas pessoas ou só aqueles espíritos que falaram sobre reencarnação que reencarnaram? Não, eu tenho, a partir de informações, ou psicografias, ou mensagens, etc., a gente pode chegar a uma lei geral como karma, a uma lei geral como a das reencarnações. Ou seja, e não serve só para aqueles fatos pontuais ou só para mim. É uma lei universal. Isso é que é a diferença por exemplo, de hipótese e lei, né? Uma hipótese é algo que vai ser testado, né? Hipoteses, uma tese fraca do grego, né? Uma lei é algo que se estabeleceu, como a lei da gravitação universal, a lei do karma. Por isso que a gente fala a lei do karma, porque serve para todos. Então, como é que você chegou à compreensão dessa lei? A partir de, primeiro falou, eu observei isso no segundo, observei no terceiro, então, de fato, em gerais, eu observei a lei geral. Isso é indução. E a dedução é o contrário. Do geral, eu chego no particular. Eu estou aqui muito sofrida, porque eu tenho umas perguntas, mas não tenho muito tempo. Já passamos até do tempo. Mas eu não sei se você vai voltar ao nosso amado Bergson, porque eu queria que você falasse sobre a metafísica em Bergson, mas, ao mesmo tempo, eu queria também que você falasse, porque você, sem dar spoiler, viu? Pode ficar livre aí para dizer, não vou dar spoiler, fica para o próximo encontro, porque você falou sobre a física quântica. Sim. Vai deixar para o próximo encontro? Vai. Hoje não daria tempo, mas algumas questões da física Não é a quântica. física quântica toda que estou perguntando, não. Não. Faria essa maldade com você, só outras. Porque algumas questões da física moderna lembram, como a questão de múltiplas dimensões, multiversos, né? Como, por exemplo, a questão dos buracos negros, lembram questões que tangenciam essa metafísica, ou seja, a física, que vem da palavra física natureza, e metafísica é o que está além dessa física, isso que é a metafísica. E a física contemporânea, com esses exemplos aqui que eu dei, lembram bastante as questões, por exemplo, de dobra espacial, né? O espaço-tempo pode, que o Einstein falou, né, na relatividade geral, pode se dobrar. Eu queria mencionar um pouquinho disso, para chamar, até para instigar, né, novas pesquisas no próximo encontro. Por isso que eu mencionei que eu vou falar um pouquinho dessa parte da física da próxima vez. Porque o Bergson tinha muito interesse, inclusive, nas propostas do Einstein. Sim, não sei se exatamente. sabe, né? Nas questões do tempo, sobre o tempo, né? Eu não sou especialista em Bergson, deixar claro. Eu gostaria de ser e espero um dia poder continuar estudando e ler. Não sou, né? Mas o Bergson, ele tem questões fantásticas, é um filósofo impressionante. Então ele vai se interessar por que o tempo ele muda.
porque o tempo era absoluto até 1905, até o Einstein propôs a teoria da relatividade restrita, e a gente verifica matematicamente hoje, experimentalmente, hoje dá para experimentar, que o tempo não passa igual para mim e para uma pessoa que está viajando num foguete, por exemplo. Então, isso deixou o Bergson assim, intrigadíssimo, né? Mas como não? Porque eu olho o meu relógio, o tempo é sempre o mesmo, mas ele começa a perceber que existem outros tempos. O tempo do interior da pessoa, o tempo da mente, o tempo da física, e aí ele entende também o Einstein. Então, essa troca é que eu queria mencionar um pouquinho no próximo Nós encontro. vamos falar Já dei sobre isso spoiler. no próximo? Também, Não, também. Laduré. Você sabe que eu adoro a Laduré, né? Que é a duração Aham, do interior da criatura. Então, isso. ficamos nessas questões. Quer dizer mais alguma coisa, Adílio? Eu teria outras coisas, mas a gente já está no tempo. Quer dizer Eu alguma vou. coisa? Próxima vez eu vou acabar antes, um pouquinho antes, para poder sobrar mais tempo. Não, eu queria só agradecer mesmo a oportunidade, porque, como eu disse no início, para mim, cada vez que eu vou falar sobre alguma coisa, ou cada aula que eu dou lá para os alunos, para mim é um aprendizado. Então, eu revejo coisas ou aprendo infinitas coisas novas. E eu sou grato à professora que me convidou, a ICEB, e a doutrina e ao Kardec, que me permitiram estudar e aprender tantas coisas. É impressionante como o Kardec, numa frase, às vezes eu fico lendo assim, nossa, quanta coisa tem, e uma Abre frase um mundo, né? é, Uma frase exatamente. abre um mundo, né? Muita coisa, muita coisa. Então, eu aprendi muito fazendo esse trabalho aqui para o ICEB e percebendo esse detalhe. Então, era só talvez essa mensagem final para hoje, que serve para qualquer dia, né? É. Para a gente perceber esses detalhes naquilo que a gente está lendo e no Kardec em especial. Então, agradecer, foi uma honra muito grande poder estar aqui com vocês hoje de novo. Para nós é uma honra, o ICEB agradece muito a mais essa participação brilhante de Adílio Jorge Marques, aqui trazendo fruto de seus profundos estudos e também da sua formação multifacética. Nós vimos que ele tem formação em física, em filosofia, em história, trata de linguagens, enfim, ele sabe os druidas, enfim, uma vasta é um caleidoscópio essa estrutura da formação do Adílio, que não só nos encanta, mas muito nos alimenta e muito nos ajuda a empreender novas venturas e aventuras no campo da conquista do conhecimento. E como ele é professor, nós vimos que ele faz uma exposição orgânica. Vimos que, ao final, quando ele falava de ortodoxia e tudo mais, ele volta ao Delane, que é a primeira citação com que ele abre a exposição de hoje. Então, o ICEB está muito agradecido mais uma vez a Adílio Jorge Marques pela sua presença e pela sua grande contribuição aqui para todos nós. Declaro também, adicionalmente, que você está escalado na minha cabeça para umas outras coisas para voltar ao ICEB, além dos encontros regulares, os próximos 2, para nós termos essa abordagem sua em 4 momentos. Então, Adílio, Obrigado. muito obrigada, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de estudos, e nessa Obrigado, hein? grande aventura e aventura do conhecimento. Deus te abençoe, viu? Todos nós, amém. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Isso. Estamos também agradecendo não só a Sônia Lourenço, como a Fernanda Linhares e a outros tantos que não se manifestaram, mas que estiveram presentes aqui conosco em ambos os planos de existência. Agradecendo também a Marisa e a Dalva, que estão aqui junto de nós mais de pertinho. E, em especial, Jesus, amigo, mestre amado de todos nós. Nossos pequenos corações erguem-se ao teu para agradecer-te profundamente a bênção que temos propiciada a propósito deste nosso encontro e dos encontros aqui no ICEB, a partir do conhecimento cósmico que trazes e ofereceste ao nosso coração de humanidade, com o teu evangelho de luz e nos desdobramentos também luminosos
de teu discípulo fiel seguidor, Allan Kardec. A todos esses corações, nosso que é pequenino permanece em gratidão profunda e permanente. Fica Jesus conosco. Abençoa o ICEB e todos os que estão referenciados ao Instituto Querido do Nosso Coração, em ambos os planos de existência. Fica conosco, graças te damos. Abençoa, Jesus, nossos irmãos, atravessando as duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Fica conosco, nós te agradecemos. Neste instante, sob o olhar de Deus, nosso Pai. Assim seja.